galera da KTV, vamos conversar um pouquinho hoje aqui. É uma transmissão gravada com o deputado federal Luiz Lima. Deputado, muito obrigado por ter atendido a gente, por estar aí tomando um pouquinho do seu tempo, gravando com a gente aqui na TV Ostra. A gente sabe que a sua pessoa sempre foi bem-vinda aqui, né, no município de Rio das Ostras, um atleta que disputou várias competições aqui em Rio das Ostras, em mar. E muito obrigado, deputado, por ter nos recebido aí. Cacau, eu que agradeço estar conversando com as pessoas de Rio das Ostras, região dos Lagos, no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu tenho um carinho assim imenso por Rio das Ostras, para começar pela professora Isabel Tomás. Isabel Thomas, a Isabel, inclusive, ela vai brigar comigo, Isabel Thomas. Desculpa te interromper. Inclusive, eu queria, antes de você terminar, agradecer também a Isabel, que a Isabel foi o nosso primeiro contato. Uma pessoa super gente boa. Isabel passou todos os contatos para a gente poder estar fazendo essa entrevista, esse bate-papo com a sua pessoa. Que bom. Ô, Cacau, e a minha ligação com o Rio das Ostras, ela vem há mais de 10 anos, se eu não me engano, 12 ou 13 anos. Sim. Já participava de eventos que o Eduardo, saudoso Eduardo, da Aquática Dejamo, casado com a Mônica, que nos deixou no ano passado, tão precocemente, que tem a escola de natação da Aquática Dejamo em Rio das Ostras. Certo. E o Eduardo sempre foi uma das pessoas que mais incentivou o esporte na região dos Lagos, no estado do Rio, promovendo eventos de águas abertas. Então, aquela travessia de 30 réis, saindo ali da praia do cemitério, e passando pela ilha de 30 réis, e chegando novamente na orla de Rio das Ostras, foi uma prova que eu fiz muito. E depois eu me tornei padrinho do projeto da Isabel, que é o Natação no Mar, e ali eu me identifiquei não somente como nadador, cidadão, mas como professor de educação física, animador, motivador, e que alguns poucos anos depois eu levaria esse projeto para Copacabana. Então eu acredito que ali, Cacau, estava começando também a minha formação política, que é entender melhor as pessoas. O projeto da professora Isabel atende pessoas de todas as classes, de religião diferente. Então, para mim, o Cacau, o município de Rio das Ostras, ele tem uma parcela muito grande na minha vida profissional e na minha vida política também, Cacau. Sim, acredito, deputado. E você, a sua pessoa, é uma pessoa muito bem vista aqui no município, viu? A gente que roda muito aqui dentro de Rio das Ostras, a gente sempre ouve muito bem falar do deputado, agora deputado, né, federal, Luiz Lima. Sim. Mas, deputado, o assunto hoje, né, não seria muito mais sobre esporte, sim, sobre o que a gente tem vivido aqui, não só no município de Rio das Ostras, mas em todo o Brasil, quer dizer, em todo o mundo, que é essa pandemia. E a gente tem acompanhado aí, o deputado, nas suas redes sociais, que você, além de ser um deputado eleito do estado do Rio de Janeiro, você tem atuado muito nos municípios. E a gente tem visto você, assim, fazer bastante visitações em hospitais, nas prefeituras. A gente teve agora há pouco tempo, eu estive acompanhando uma visita que você teve fazendo em Nova Friburgo, no hospital de campanha, onde tem uma estrutura feita do lado de um estádio. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas visitas que o senhor teve feito nessas cidades, acompanhando essa situação da saúde no estado do Rio de Janeiro. Cacau, desde a minha campanha, eu tive uma ligação muito forte com os municípios do interior. Eu fui o deputado federal mais votado da região serrana. Na região dos Lagos, em Rio das Ostras, eu tive uma votação muito expressiva em razão do projeto Natação no Mar e das pessoas que esses alunos cativaram. Então, é muito importante essa ligação. E eu gosto muito de viajar ao estado. Semana passada, eu estive em 10 municípios, em 3 dias. A minha campanha, eu estive presente em 54 municípios. Vou estar nos 92 municípios durante o mandato. Certo. As minhas visitas em relação ao hospital, Cacau, é muito em decorrência. Eu fui o primeiro deputado federal a entrar com um pedido de fiscalização no Ministério Público Estadual e no Tribunal de Contas do Estado,
em relação às contratações emergenciais sem licitação, principalmente num convênio que o governo do estado fez com o Instituto, né, com o IABAS, e que agora está sendo alvo de super denúncias e que vem atingindo, sim, o governador e a sua administração. E visitar esses municípios, como Nova Friburgo, estive em Campos também, estive no Rio de Janeiro também, no Hospital de Campanha, que é o único que está funcionando no Maracanã, mas está funcionando de forma bastante, quase que inoperante, muito ineficaz. As pessoas estão reclamando muito, não só os pacientes, como os médicos. Nova Friburgo e os demais hospitais de campanha, Cacau é aí de Rio das Ostras, TV Ostras de Rio das Ostras, e aí tem um hospital pertinho, o hospital ali em Casimiro de Abreu, ao lado já de um hospital que está paralisado há 10 anos, com estrutura de alvenaria. Então, nós tivemos 770 milhões num contrato com a IABAS para administrar 7 hospitais, 1 bilhão e 800 milhões foram destinados do governo federal para o Estado. Mesmo com todas essas denúncias de corrupção, ele sequer gastou metade desse recurso enviado para o Estado. Então, é com muita tristeza, Cacau, que eu costumo dizer o seguinte: enquanto a gente não resolver o problema da corrupção no nosso país, as nossas ações políticas públicas, e preferencialmente em relação à saúde, educação e infraestrutura, aonde a gente observa onde os contratos eles são muito mal feitos, onde os recursos não são bem aplicados e muitas das vezes são desviados. Então, o que a gente vê no Rio de Janeiro são pessoas que poderiam estar sendo salvas nesses hospitais de campanha e não estão recebendo atendimento porque simplesmente eles, hoje é dia 3 de junho, eles eram para ter sido, na sua maioria, entregues aí por volta do dia 30, 31 de abril. Então, parece que Deus vai levar o Covid do Brasil e esses hospitais não estarão prontos. Ô, deputado, você tocou no assunto aqui do hospital aqui de campanha que está sendo construído bem próximo aqui à cidade de Rio das Ostras, no município aqui de Casimiro de Abreu, no distrito de Barra São João, e ali realmente existe uma estrutura física que já está praticamente parada há mais de 10 anos. Eu te pergunto, deputado, se você possa responder isso, ou possa alguém responder, por que não aproveitar aquela estrutura física ali do hospital e, de vez de alugar tendas, fazer aquela mega construção de hospital de campanha ali, e além de aproveitar essa estrutura física, não equipar de novo esse hospital de Barra de São João, porque a gente vê hoje aqui o município de Rio das Ostras atendendo um grande número de pacientes de outros municípios, exclusivamente até de Casimiro de Abreu, ali, Barra de São João, que não tem um hospital. O hospital mais próximo realmente é o hospital aqui de Rio das Ostras. Será que não poderia aquele hospital voltar a funcionar mesmo com pandemia, sem pandemia? Porque é uma estrutura que está largada ali, abandonada há mais de 10 anos, sem nenhum tipo de uso para nada. Porque eu visitei alguns hospitais municipais, por exemplo, em Friburgo tem o Raul Sertan. Sim. Visitei o maior hospital municipal de Campos também, que atende toda aquela região. Sim. Ali do Norte Fluminense, inclusive os acidentes que acontecem na BR-101, todos os pacientes são encaminhados para esse hospital municipal em Campos. E os leitos hospitalares, a CTI, estão praticamente todas ocupadas e sem o Covid, porque a Beneficência, um hospital da Beneficência Portuguesa em Campos, está direcionado para tratar dos pacientes de Covid. Mas eu costumo dizer aqui em Brasília o seguinte, eu estou em Brasília agora, tem um ditado que é muito bem aplicado no nosso país, que o Brasil quer ter o que não tem e não cuida do que tem. Então, eu lamento muito que 110 milhões que foram aplicados em todos os hospitais de campanha, se eles tivessem esse recurso sendo direcionados para unidades hospitalares, como é o de Casimiro de Abreu, para reformar, para tornar o hospital apto a receber pacientes do Covid e depois fazer uso desse hospital para a população, como sendo uma unidade hospitalar ou uma unidade de pronto atendimento, seja o que for. Esses recursos, eles, infelizmente, a nossa política aqui no Brasil prioriza a construção e a contratação de novos serviços, que inclui também a construção ou a montagem de equipamentos, que é onde as pessoas
conseguem aí direcionar o nosso recurso para um lugar que não deveria. Então, tem altos indícios de corrupção, altos indícios de contratos emergenciais superfaturados, e eu acho que é devido a esse motivo, Cacau. Infelizmente, governantes e prestadores de serviço e secretários se aproveitando do momento de emergência para fazer mau uso do recurso público. Eu estou polindo as minhas palavras aqui. Mau uso do recurso público. E aí, como se fosse uma história sem fim, o telespectador pode interpretar da forma que ele quiser esse mau uso do recurso público. Para onde está indo esse dinheiro? Né? Para onde estão indo os recursos que foram aplicados no Estado e não estão sendo usados? Né? Como o Estado quer gastar esse recurso? Quando? Por quê? Ano de eleição? Será que está segurando esse dinheiro para fazer política nos municípios, das quais os candidatos fazem parte ou têm ligação com o governo do Estado? Eu faço essa pergunta. Deputado, o senhor já, algum prefeito aqui da nossa região, de Rio das Ostras, Cabo Frio, bom, enfim, Macaé, já procurou o senhor para buscar alguma verba para a saúde dos municípios aqui da região? Cacau, eu não tenho de cabeça os valores que eu enviei. Ô Jefferson, você tem aí os valores de emenda individual para onde foram? Mas eu lembro que para Rio das Ostras o prefeito Marcelino sim me procurou e eu direcionei um valor para, se eu não me engano, uma unidade de pronto atendimento. A minha prioridade, eu acho que foi isso, você me confirma, tá, Cacau? A gente está puxando aqui, mas eu tenho quase certeza que foi isso. Eu acho que foi uma emenda ou uma indicação orçamentária, né, Jefferson? Foi uma indicação orçamentária no ano passado. Então, o prefeito Marcelino me procurou sim. E me procura sempre. O prefeito Marcelino, ele tem uma liberdade, assim como todos têm também, mas o prefeito Marcelino, nós conversamos sim sobre a saúde, a administração pública do município de Rio das Ostras. Deputado, eu queria fazer um convite para que o senhor, assim que pudesse vir à nossa cidade com a sua equipe e fosse lá mais uma vez, se fosse possível, fazer uma visita nesse hospital que se encontra fechado em Barra de São João. Mais uma vez estou falando no mesmo assunto, porque esse hospital ele é um hospital regional, ele é um hospital de muita importância na nossa região. Era um hospital do Estado, não era um hospital do município. E a gente aqui, o povo aqui, tanto de Rio das Ostras, Barra de São João, Casimiro de Abreu, acho que sonha todo mundo de um dia aquele hospital voltar a funcionar e atender a região aqui dos lagos, né? A região nossa aqui de Rio das Ostras, Cabo Frio, bom, enfim. Cacau, eu vou visitar sim, vou tentar estar na próxima semana na região dos lagos, visitando não só o município de Casimiro, o distrito de Barra de São João, quero estar também em Cabo Frio, Rio das Ostras, em Macaé, eu estou devendo uma visita em Macaé, em Carapebus também, tem um projeto esportivo muito bacana, incentivado pela prefeitura local, mas eu estarei nesse hospital sim, e eu vou pedir para o meu gabinete, Cacau, entrar em contato com a TV Ostras para vocês cobrirem essa minha visita lá no hospital e a gente ter uma ideia de quanto precisa em relação aos investimentos necessários para pôr esse hospital em funcionamento. Então, saber do município de Casimiro de Abreu se ele tem essa intenção de administrar realmente o hospital, se ele vai ter recurso suficiente dentro do seu orçamento para administrar esse hospital, porque não basta a gente também entregar o hospital feito e concluído, se o município não tem recurso para pôr ele em funcionamento e dar a devida manutenção. Então, eu acho muito interessante e eu me sinto aí feliz e na obrigação de visitar o hospital inacabado de Casimiro de Abreu. Inacabado não, ele está quase nos finalmente, né? Ele já está com toda a estrutura dele erguida. Eu acho que imagino que faltam os equipamentos. Sim. Mas eu estarei sim visitando o hospital, Cacau. Deputado, a gente não vai se alongar muito, porque a gente sabe que está tomando teu tempo. O senhor está em Brasília aí, né? Então, vocês estão aí, eu sei que são um deputado atuante aí na Câmara de Deputados em Brasília. A gente acompanha seu trabalho aqui nas redes sociais.
eu queria deixar aqui, mais uma vez, um agradecimento a Isabel, essa pessoa bacana, que sempre nos atende aqui, está sempre me perguntando, e aí, Cacau, conseguiu falar com o André, com o deputado Luiz Lima? Desculpa, André, onde que eu estou com a cabeça? Desculpa. Está sempre falando, conseguiu falar com o Luiz Lima, conseguiu falar com a Natália e tal, que é a sua assessora, né, que nos fez esse contato aí, e a gente que agradece, e a gente fica aqui esperando, o deputado, que o senhor com certeza apareça aqui na nossa cidade, convide a gente, que com certeza nós vamos acompanhá-lo lá no hospital e vamos fazer essa matéria. Muito obrigado, e queria deixar aqui que você deixasse agora um recado para o pessoal aqui de Rio das Ostras, né? A população em geral, você falasse aqui os seus comentários finais. Cacau, eu que agradeço a participação. É muito bacana falar com a região dos Lagos, em especial com o município de Rio das Ostras. Quando a gente começou a nossa conversa, eu pude passar aí para o telespectador o quanto o Rio das Ostras foi importante na minha vida, o quanto a professora Isabel foi importante na minha vida. Então, todos nós somos responsáveis pelo aquilo que cativamos, né? E todos nós podemos ser escada para o sucesso de outras pessoas. Então, que a TV Ostras continue com esse trabalho maravilhoso, trazendo boas informações para o município, e que a sociedade, que a população de Rio das Ostras faça sempre boas escolhas em relação à administração pública. A política é muito importante. Todas as ações, seja de educação, de infraestrutura, de saúde, passa por decisões políticas, passa pela Câmara dos Vereadores de Rio das Ostras, que vai ser muito importante na fiscalização do executivo, do futuro prefeito de Rio das Ostras. Então, a gente começa a mudança do nosso país nos municípios. Muito obrigado, Cacau. E se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos. Tá ok. Obrigado, deputado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Tenha um bom final de tarde para você e para toda a sua equipe, e que Deus nos proteja. Obrigado, Cacau. Tchau. Obrigado. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.